Olá pessoal, aqui é Leonardo Montes trazendo mais um vídeo para o canal Umbanda Simples e hoje nós vamos falar sobre o respeito ao sacrifício de animais na Umbanda. Bem, esse é um tema polêmico, né? Sempre que eu toco nesse assunto eu recebo pedrada dos dois lados, né? Então vamos lá para mais uma jornada. Recentemente eu vi uma discussão sobre isso no Facebook. E essa discussão me motivou a escrever um texto que eu publiquei lá no Instagram, @canal Umbanda Simples. Se você não nos segue, dá uma conferida lá. E resolvi, a partir dos desdobramentos desse texto, escrever esse vídeo para atingir um público maior de pessoas. Bem, então vamos lá. O pessoal estava discutindo sobre o sacrifício de animais. E aí uma pessoa entrou na discussão e disse assim: sacrifício de animais é uma coisa primitiva, é uma coisa estúpida, não sei o quê, e ofendeu assim ao extremo as pessoas que praticam sacrifício de animais. Aí o autor do tópico entrou no perfil dessa pessoa e viu que dias antes ela havia postado uma foto com legenda e tudo de um restaurante em que ela estava jantando e lá na foto havia um belo pedaço de salmão grelhado. Então, esse é o tipo de hipocrisia que frequentemente a gente tem que lidar o tempo todo quando a gente fala de respeito ao sacrifício de animais. Porque a pessoa ela acha uma coisa horrorosa a ideia de fazer um sacrifício de animais, mas ela não para pensar de onde vem a carne que ela come. Talvez você que esteja me ouvindo agora acabou de comer um bife ou comeu o seu franguinho. E aí, você acha que isso vem da onde? É do supermercado? Não. Isso naturalmente vem de animais que frequentemente são criados e abatidos de uma forma, digamos assim, bem pouco humana. Eu trabalhei no campo, já contei isso aqui para vocês. Atrás de onde eu trabalhava tinha uma fazenda de gado. Eu percebia o gado ficando agitado antes mesmo do caminhão chegar para buscá-los lá para o abatedouro. Eu vi isso dezenas de vezes. Então, se você acha que essas grandes empresas que produzem a carne prontinha já para você ir lá e comprar, elas tratam melhor os animais do que os terreiros que fazem sacrifício, você está muito por fora. Então, esse é um tipo de assunto que a gente tem que pensar. Como que você que está me ouvindo come carne e você tem coragem de ir nas redes sociais falar contra o sacrifício animal? Se você for vegano, tudo bem. Aí eu acho que você tem toda a razão para isso, porque na sua visão de mundo não há espaço para o consumo de carne animal, seja para fins religiosos, seja para fins alimentícios. Aí você tem todo o direito de ir lá e reclamar o quanto você quiser. Mas se você come carne e você é contra isso, então, sinto muito, o nome disso é hipocrisia. E assim, vamos deixar outra coisa clara. A maioria dos terreiros de Umbanda não faz sacrifício de animais. Sacrifício de animais não é princípio fundamental da Umbanda. Eu nunca fiz sacrifício de animais. Na minha forma de ver a Umbanda não há espaço para isso, mas na forma do outro ver, há. O sacrifício de animais, no contexto da Umbanda, ele é muito comum naqueles terreiros de Umbanda que se aproximaram culturalmente e religiosamente do candomblé, absorvendo muitas influências, muitas culturas e até mesmo muitos rituais. E isso é uma forma legítima de se praticar Umbanda. Se você não sabe, eu vou te explicar aqui rapidinho. O sacrifício de animais, ele remonta a uma lembrança ancestral. Então, quando havia as tribos ali entre os povos iorubás, pegando esse recorte, e o cara ele ia caçar para poder alimentar a tribo. Aliás, se você já assistiu Largados e Pelados do Discovery, então você sabe mais ou menos o que eu estou falando. Quando ele abatia aquele animal e ele trazia para alimentar a tribo, ele se lembrava da sua divindade, porque não havia separação entre religião e vida civil, era tudo uma coisa só. Então eles tiravam o sangue e as vísceras desses animais que não eram comestíveis e ofertavam aquilo às suas divindades, enquanto a carne desse animal ia alimentar a comunidade. E o couro ia servir para fazer roupa, para fazer os tambores, os ossos seriam usados e transformados em utensílios, então tudo era aproveitado. Quando então esses povos chegam no Brasil e organizam as religiões de matriz africana, especialmente o candomblé, eles revivem esse costume como parte da sua tradição.
oferendando também o sangue para as divindades e fazendo o mesmo processo, utilizando o couro para confeccionar os atabaques, os ossos para fazer sei lá o que eles fazem, que eu não entendo bem. Então tudo tem um sentido. Muitas pessoas, quando pensam em sacrifício animal, imaginam alguém lá matando um monte de bicho e jogando esses bichos nas esquinas. Tem quem faça isso, mas com certeza não são pessoas religiosas. Porque para as religiões, sejam a Umbanda ou o Candomblé, essa concepção de você matar um bicho e descartá-lo de qualquer jeito é um absurdo, é uma coisa sem sentido. Eles não fazem isso. Então, o sacrifício de animais não é um banho de sangue. Eles sacrificam alguns poucos animais dentro de algumas cerimônias. A carne desses animais é preparada, ela é consumida no terreiro. Então, enfim, existe todo um sentido para isso, que você talvez não concorde. E se você não concordar, está tudo certo. Eu sou um ferrenho defensor da liberdade. Repito, eu nunca fiz e nunca faria um sacrifício de animais, mas eu respeito quem faz, porque eu entendo que existe um fundamento, existe uma razão. Então, a gente não é obrigado a concordar com tudo. A gente só é obrigado a respeitar, né? Porque senão a gente entra na fila dos intolerantes. E, infelizmente, eu já disse aqui outras vezes, né? A ideia de que as pessoas da Umbanda, por sofrerem com preconceito, se tornam mais tolerantes é uma fantasia. Eu costumo dizer que as pessoas que mais me criticam, que mais me atacam, não são aqueles evangélicos fanáticos. São pessoas da própria Umbanda que não concordam com algo que eu digo, que não gostam da minha forma de abordar a Umbanda, mas que não vêm dialogar com respeito, vêm tacando pedra. Então, enfim, se você come carne, não faz sentido que você taque pedra. Um abraço, até a próxima.